que se encontra hospitalizada, aonde a sentença do homem é a morte, mas tu és o Deus, Papai do céu, é o Deus da providência, é o Deus que honra o amor, e eu estou orando nesse momento por esta vida, Senhor, que está com o teu pensamento ligado em Ti, cuja presença é o Senhor, cuja força está em Ti, Senhor meu Deus, para que o Senhor venha colocar as mãos sobre a vida desse canceroso, sobre a vida dessa prostituta, sobre a vida desse drogado, aonde estiver esse morador de rua, meu Deus, entra agora com a providência, porque Tu é um Deus que restaura nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. A igreja pode se assentar, batendo palmas para Jesus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, nesse versículo sobre a vida de Jacó. E quando nós falamos sobre a vida de Jacó, nós olhamos o significado do nome de Jacó. Aleluia. Que o nome de Jacó, ele significa como se ele fosse uma pessoa traiçoeira, mentirosa, caloteira. Quando Esaú ele nasce e eles têm Esaú, eles olham que Esaú ele era peludo, cabeludo, e por isso deram o nome dele de Esaú. E quando Jacó nasce, grudado a sua mão no calcanhar de Esaú, eles olham e dizem assim: este porém vai ser chamado de Jacó, portanto que saiu grudado no calcanhar do seu irmão. Quer dizer, Jacó era um nome, um significado ali, aleluia, de uma pessoa enganadora, de uma pessoa, aleluia, trapaceira. E nós vamos vendo a palavra de Deus, que eles vão crescendo, e Jacó vem fazendo jus ao seu nome. Nós vemos a palavra do Senhor que vai dizer que Esaú ele sai a uma caçada, e ele retorna cansado, enfatigado, a ponto de morrer. E Jacó estava preparando um guisado. Alguma Bíblia vai dizer guisado, outras vai dizer lentilhas. Porém a Bíblia está falando de um guisado vermelho. E quando Esaú chega e olha e sente o cheiro daquela comida, o desejo dele foi muito grande de comer, porque ele estava a ponto de morrer. Então Jacó ele se aproveita daquela situação e ele fala assim: dá a tua primogenitura, a tua primogenitura, e eu te darei o guisado. Por quê? Jacó ele sabia que o primogênito ele tinha muitos direitos, e além disso eles eram uma linhagem direta de Cristo. A Bíblia vai falar em 22 pontos que eles tinham direito a mais do que outras pessoas normal. Então Jacó queria a primogenitura do seu irmão, porque ele sabia dos seus direitos. Então agora Jacó ele consegue a tomar esse direito do seu irmão. Ele fez o seu irmão jurar a sua primogenitura para que ele não voltasse a ter de novo. E Jacó ficou com os seus direitos. Nós vamos ver que quando ali o pai de Jacó e de Esaú, Isaac chama para abençoar a Esaú, que era o seu primogênito, porque o primogênito ele tinha o direito das bênçãos. Quando ele chama para abençoar, então a sua mãe chama a Jacó e diz: seu pai vai abençoar Esaú, vai lá e tira a bênção dele. E Jacó foi e fez segundo o que a sua mãe fez, falou. Ele foi e preparou ali um guisado de ovelha, levou para o seu pai ali apalpou ele estava disfarçado, cheirou ele, falou: é Esaú, e eu vou abençoar ele. E abençoou Jacó no lugar de Esaú. Porém, quando Jacó foi abençoado e ele acaba de sair da presença do seu pai Isaac, alguém vai dizer que Esaú chega para ser abençoado.
E ele chega e pede a bênção do seu pai. E ele diz: eu já te abençoei, meu filho. E ele diz: pai, o Senhor não me abençoou, o Senhor abençoou a Jacó. Por favor, me abençoe novamente. Me abençoe a minha vida. E ele falou: não posso, a bênção já foi dada. Então a Bíblia vai dizer que Esaú propôs no seu coração a matar Jacó. Porém, essas palavras, elas foram faladas à sua mãe, a mãe de Jacó. E ela pega Jacó e envia a Labão, seu irmão, para que ele não fosse morto. Agora Jacó, ele sai numa caminhada em busca do seu tio Labão. E onde seu pai também abençoa ele, dizendo: olha, vai à casa de Labão e se casa com uma filha dele, uma prima sua. Ele vai até lá. Jacó era um homem mentiroso e enganador. Quando ele chega lá em Labão, é a lei da semeadura, irmãos. Labão também engana ele. Ele trabalha 7 anos pela sua mulher, foi enganado. Trabalha mais 7 anos novamente para conseguir a sua esposa. E ele se casa com as 2 filhas de Labão. Aleluia, com Raquel e Leia. E Labão sempre estava enganando a Jacó. A Bíblia vai dizer que Labão enganou ele 10 vezes. Ele chegou ao ponto de dizer que para sua esposa, dizendo: seu pai, ele mudou o meu salário 10 vezes. Então é a linha da semeadura, a lei da semeadura, irmãos. Se nós enganamos, nós vamos ser enganados. Labão pensou, Jacó, pensou que ele não ia ser enganado, mas foi enganado também. Aí Deus fala: olha, Jacó, volta para a tua terra. E Jacó preparou tudo, pegou seus filhos. Aqui também vai dizer que ele pega seus filhos, pega as suas mulheres, as concubinas, as que serviam as suas mulheres, pega tudo que tinha, porque Jacó estava muito abençoado. E ele veio para ir ao encontro de Esaú. Porém, ele vai dizer aqui: e ele levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. Eu quero trazer uma mensagem para você sobre os vales que Deus nos faz passar. E por que é que Deus nos leva até o vale? Deus leva a Jacó nesse vale porque Jacó precisava de uma transformação. Jacó precisava ter um encontro com Deus para ser transformado, porque ele tinha um nome que era enganador, e ele era enganador, ele era mentiroso. Porém a Bíblia vai dizer que naquela noite que ele se levantou e ele foi até o vale de Jaboque, ali ele lutou com o anjo, e ali a sua vida ela foi transformada. Quando ele entra nesse vale, ele não entra por um acaso, mas ele entra porque ele tinha que ser transformado por Deus. Quer dizer, muitas vezes nós entramos em situações, irmãos, que não é o inimigo que nos coloca, mas é a permissão de Deus para nos ajustar à presença dele. Muitas vezes Deus ele quer mudar o meu caráter, ele quer mudar o seu caráter. E ele não vai conseguir mudar se não for uma forma de nós passar dentro de um vale. Glória a Deus. Aonde nós vamos ver que Deus é quem aperfeiçoa. Aonde nós vamos entender que nós podemos achar que nós estamos certos, que nós somos perfeitos. Mas aos olhos de Deus falta alguma coisa. Aos olhos de Deus ainda falta tirar, falta limpar algo. E Jacó passou por esse processo. E a Bíblia vai dizer que nesse processo ele foi muito abençoado, porque Deus trocou o nome dele. Deus deu um toque especial na vida dele.
E Deus deu um caminho diferente para ele agora. Está entendendo por que Deus, muitas vezes, Ele permite nós entrar no vale? Porque Ele quer nos mostrar que o caminho que nós estamos seguindo não é certo. O nosso caráter não é um caráter que agrada a Deus. Mas Deus nos leva a um lugar que Ele nos ensina que nós temos que mudar o nosso caráter, que nós temos que mudar as nossas atitudes, para que nós podemos ser abençoados. Muitas vezes nós não alcançamos a nossa bênção, porque nós não queremos mudar. Jacó estava abençoado, irmãos, mas estava sempre sendo enganado, por causa do caráter dele. Às vezes Deus tem a bênção preparada para nós, mas por causa do nosso caráter, Deus não alcança a nossa bênção. Nós ficamos esperando a bênção, a promessa, Deus faz a promessa, mas o caráter nunca é quebrado, o nosso caráter nunca é mudado, e a promessa está feita, mas a bênção não chega. E aqui nós vemos pela palavra que Jacó foi abençoado naquela noite, o seu nome foi mudado. Ele teve um toque especial na vida dele, porque Deus tocou ele. E o rumo da sua história, a trajetória da sua história, agora foi mudada, porque ele estava num vale. E esse vale, irmãos, aleluia, era o vale da transformação. É o primeiro vale que Deus nos leva, irmãos, é o vale da transformação. Aí você fala, como que Deus nos leva para o vale da transformação? É simples. Olha a tua vida antes de aceitar Jesus. Como ela era? Que vale que você passou para chegar até Jesus? Deus permite nós passar muitos vales, irmãos, para nós quebrantar o nosso caráter. Então Jacó aqui, ele foi abençoado, porque ele passou por esse vale, porque ele entendeu dentro do vale que Deus queria com ele. E muitas vezes, irmão, nós não conseguimos entender por que é que nós entramos nesse vale. Nós entramos e ficamos lutando com Deus. E não entendemos que Deus quer mudar o nosso caráter. Às vezes você me vê eu aqui e você acha que eu sou perfeito. Mas eu não sou perfeito, que perfeito foi Jesus. Eu sempre tenho uma coisa que eu vou ter que mudar. Algo no meu caráter, algo na minha estrutura. E Deus permite passar pelos vales para a gente começar a ver e analisar a vida. Há pessoas, irmãos, que o caráter dele é um caráter duro, é um caráter difícil de mexer. Às vezes, mesmo depois dele ter entrado na igreja, ele ainda demora tempo para quebrar esse caráter duro. Tem pessoas que vêm para a igreja, irmãos, saem do Egito e ainda vem carregando a mochila do Egito, carregando as pragas do Egito atrás dele. Aí Deus permite ele entrar nesse deserto para nós fazer uma análise da nossa vida e para nós ver que esse vale é um vale da transformação, que nós precisamos ser transformados, não pela mão do homem, não pela palavra do homem, mas pelo poder que há na palavra de Jesus Cristo, pelo poder que há nessa palavra que transforma, que muda, que mostra o caminho, a direção correta de nós andar. Então esse é o primeiro vale, irmãos, o vale de Jacó, que é o vale da transformação. E nós temos que entender que nesse vale há um processo aí. E como disse o louvor, pode chorar, pode gritar, mas se você não mudar, Deus não vai te tirar, e Deus não vai te abençoar nesse processo. Esse vale, aleluia, quando nós saímos e nós passamos, Jacó era enganador, mas quando ele saiu diferente. Ele saiu uma pessoa mudada, porque ele teve um encontro com Deus. Ele teve ali um toque especial. Então nessa noite, irmãos, que nós podemos, quando estiver nesse vale, entender o que Deus quer fazer com nós. Aleluia. O outro vale, irmãos,
versículo 4, é o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte. O salmista vai dizer, irmãos, no vale da sombra da morte, ele vai dizer, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. O segundo vale que nós vamos passar é o vale da sombra da morte. É um vale onde Deus, Ele vai nos levar, irmãos, para nos ensinar a confiar somente nele. É um vale que ninguém quer passar, irmãos. Mas o dia que você entrar por esse vale, você vai já estar sabendo que você vai entrar lá, porque está faltando confiança. O Deus vai te levar lá para aumentar a tua confiança nele. É o vale da sombra da morte. Porém o salmista disse: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Já viu aquele crente que ele se desespera por qualquer coisa? Aquela pessoa que qualquer coisa que acontece, ele já sai gritando, e já sai pedindo oração para todo mundo, e já vai sair dizendo que já vai morrer, que não vai mais dar certo. É porque não tem confiança em Deus. Mas muitas vezes Deus nos leva nesse vale para crescer a nossa confiança, para nós pegarmos confiança em Deus. E quando nós passarmos um momento difícil, nós falamos assim: minha confiança está em Deus. A minha confiança eu coloco na mão de Deus. O salmista também disse, ali no Salmos 146, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Quer dizer, nós temos que ter a certeza que Deus vai estar conosco nesse vale, porque é Ele quem pode ali nos socorrer, é Ele quem pode nos ajudar, é Ele, aleluia, que pode arrancar nossa angústia nesse momento. Então o vale da sombra da morte, irmão, muitas vezes Deus nos leva, talvez Ele nos leva nós lá no vale da morte, mas Ele nos leva na presença do vale da morte. Sabe como? Quando você vai orar para uma pessoa cancerosa, você está entrando no vale da sombra da morte. Aí é que o salmista estava dizendo que Ele é um socorro bem presente e fortaleza. Glória a Deus. Por isso esse salmo ele está expressando a confiança em Deus. E quando você entra lá, você vai ver que você não pode nada. O médico não consegue fazer mais nada. Ninguém consegue mais fazer nada por aquela pessoa, porque ele está no vale da sombra da morte. E por que tem muitas pessoas que saem de lá? Por que tem muitos cancerosos que a sentença do médico era a morte e ele saiu? Porque teve alguém que entrou lá. Jesus. E a confiança não estava nele, mas estava em Deus. Ele olhou e disse: eu não posso nada, a sentença está decretada, mas a última palavra vem de Deus. Aleluia. Deus muitas vezes nos leva nesse lugar para nós adquirirmos confiança nele. Às vezes nós falamos: eu confio em Deus. Ah, sim, é Deus, né? Mas no momento difícil a confiança foi embora. No momento que chega a adversidade, desmorona, parecendo a casa na areia, não está edificado. E muitas vezes Deus nos leva nesse lugar para nós aprender que a nossa confiança
Não tem que estar no homem, não tem que estar no médico, não tem que estar no dinheiro, não tem que estar no nosso poder aquisitivo, mas se a nossa confiança ela tem que estar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. O salmista também disse: eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele vai dizer: o socorro virá do meu Senhor que fez os céus e a terra. Ele está fazendo uma pergunta: eu levo meus olhos, Senhor, para os montes, mas de onde virá o meu socorro? Aí ele diz: virá do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. O nosso socorro vem de Deus. Não adianta nós pensar que o nosso socorro vem do vizinho, que o nosso socorro vai vir de lá ou vai vir dali. O nosso socorro vem de Deus. Aleluia. Só Deus é que pode nos socorrer naquele momento difícil, irmãos. Naquele momento onde nós olhamos e não vemos saída, e olhamos e não vemos uma porta aberta. Mas nós temos que saber que Deus, aleluia, Ele tem, aleluia, a solução para o nosso problema. Aleluia, Jesus. Deus nos leva nesse vale da sombra da morte para nós adquirirmos confiança, para nós ali saber que quando nós pedir algo para Deus, confiando em Deus, crendo que Deus vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é todo poderoso, porque Ele tem poder para fazer. E quando Ele quer fazer, Ele faz, irmãos. Não é no tempo que eu quero, não é no tempo que você quer. Claro que se fosse por nós íamos orar para todas as pessoas: Deus agora, cura agora. Não é o tempo de Deus. Vai passar pelo vale primeiro. Aí, se for aprovado, Deus vai fazer. Deus vai fazer depois que nós passarmos no vale, quando nós estamos no vale e nós somos aprovados, Deus vai fazer. Porém, antes, Deus não vai fazer, irmãos. Porque como que nós vamos adquirir a confiança em Deus? Se a tempestade nem chegou aqui e ela já é repreendida lá, se nós não passar pela tempestade, não vamos aprender a ter confiança em Deus. Os discípulos estavam no barco, Jesus dormindo, veio o vento, veio a chuva, veio tudo assoprando, e eles agora vão morrer. Acordaram Jesus, e Jesus disse: ô homens de pouca fé, até quando? Aí ele se levanta e diz: olha, vento, calma, aquieta de chuva, aquieta de mar. Ele está mostrando: olha, a confiança tem que estar em mim. Você escolhe para um lado, escolhe para o outro, grita, mas nada soluciona. Então Deus muitas vezes nos leva a esse lugar para mostrar que a confiança tem que estar nele. Não importa a situação, irmãos. Está difícil, está difícil. Está difícil, está impossível. Está impossível para mim, está impossível para você. Mas para Deus ainda não. A Bíblia vai dizer que para Deus não chega nem a ser difícil o que é impossível para nós. Quer dizer, Deus nos coloca nos vales para nos ensinar, para nos alicerçar, para dizer: olha, vai chegar o momento da tua vida que você vai passar pela dificuldade, mas lá eu estarei contigo. O salmista declarou, ele disse: olha, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu está comigo, porque o teu cajado e tua vara, eles me consolam. Quer dizer, a palavra de Deus, ela tem um consolo para a nossa vida, ainda que está difícil, ainda que está desesperador, mas a palavra de Deus, ela tem um consolo para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, esse vale é o vale da confiança, é o segundo vale que Deus pode nos levar para nos ensinar. O terceiro vale vai dizer que é ali o vale de ossos secos, que é Ezequiel 37. É outro vale que Deus pode nos levar. E por que Deus ele pode nos levar nesse vale? Deus ele pode nos levar nesse vale de ossos secos para nos ensinar, irmãos, que só a palavra dele tem poder. Só a palavra de Deus é que tem poder.
e vendo todos aqueles ossos secos. Aí Deus pergunta para ele: poderiam se viver esses ossos, Ezequiel? E ele diz: Senhor, tu o sabes. Ezequiel já entendia o propósito de Deus. Ezequiel já sabia que era Deus que ele podia fazer. Aí Deus fala para ele: vai profetizando aí, Ezequiel. Vai profetizando ossos, nervos, carne, pele, o espírito. Vai profetizando. E Ezequiel foi profetizando segundo a palavra de Deus. Quer dizer, muitas vezes Deus nos leva em um vale para nós saber que só a palavra dele é que tem poder. Quando cai uma pessoa endemoniada, por que ela é liberta? Porque o poder está na mão de Deus. Aleluia. Porque o poder está no nome de Jesus. Vai você ser com o nome de Jesus. Vai você com a tua força para ver o que vai acontecer. Quer dizer, todo o poder está na palavra de Deus. Tudo o que nós vamos falar e profetizar é segundo a palavra de Deus, para que possa cumprir, aleluia, algo na vida da pessoa. Ela tem que ser direcionada da palavra de Deus. E naquele vale, Deus estava dizendo: olha, esse vale que eu estou te mostrando, essa visão que eu estou te mostrando, os ossos secos, é a casa de Israel. A casa de Israel está seca. Ela está desviada da minha presença. E Ezequiel estava profetizando sobre aqueles ossos. Então nós aprendemos aí, também Isaías 55 e 11 vai dizer: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Glória a Deus. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que é aprazível e prosperará naquilo que a enviei. Bendito seja Deus. Está entendendo que a palavra de Deus ela tem poder? Porque quando o profeta recebe a palavra de Deus e ele transmite para a igreja, acontece porque é a palavra de Deus, ela tem poder. Não foi o homem que falou. Muitos falam: mas o pastor, o profeta, o homem é fogo puro. O que ele fala acontece. Não é que o que ele fala acontece, é o que ele transmite. Ele transmite para a igreja, ou ele transmite para alguém que precisa ouvir. É por isso que acontece, porque a palavra dele tem poder. Glória a Deus. Aleluia. Se nós olharmos em Lucas 5 e 11, quando Simão e os pescadores estavam ali pescando, e eles pescaram a noite toda, e eles chegaram de dia e estavam lavando as suas redes. A Bíblia vai dizer que Jesus ele veio e estava pregando para a grande multidão na praia, mas a multidão estava apertando ele. Então ele vê com os dois barcos, e ele vai em direção do barco de Simão. Ele fala: Simão, põe o barco para dentro do mar. E ele ponhou. A Bíblia vai dizer que Jesus ele prega para aquela multidão. Quando ele volta, ele vê que aqueles discípulos não tinham pegado nem um peixe. E ele disse: Simão, vai nas águas mais profundas e lança a tua rede. Ele disse: Senhor, mas nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra eu farei. E a Bíblia vai dizer que ele foi e lançou a rede e pegou muitos peixes e fazia sinal para o outro barco para vir, porque era muito peixe. Quer dizer, aconteceu por quê? Porque segundo a palavra de Jesus, ele foi e fez conforme a palavra dele. Por isso nós vemos que a palavra ela tem poder. E porque muitas vezes, irmãos, nós temos que cuidar com o que nós falamos, porque a palavra ela tem poder. A palavra vai dizer que tanto vai ter poder para abençoar como para amaldiçoar uma pessoa. Então a Bíblia vai nos ensinar que nesse vale, irmãos, que é do vale de ossos secos, que somente a palavra de Deus ela tem poder para fazer um milagre.
Ela tem poder para fazer libertação, para curar, para dar um novo rumo na história da vida de uma pessoa. Não importa a situação, não importa como tem chegado, mas quando você começa a ouvir essa palavra, e essa palavra entra no coração, ela vai começar a transformar, ela vai começar a mudar a tua vida, porque você vai começar a conhecer uma palavra verdadeira, que não foi falada por homem, mas sim por Deus, que é uma palavra de Deus, e você vai ver algo diferente acontecer na tua vida. Tem muitas pessoas, irmãos, que nada acontece. Ele passa 10 anos, passa 20 anos, passa 30 anos, sempre a mesma coisa, porque ele não quer dar ouvido à palavra. Ele fala, não, isso aí foi homem que escreveu, isso aí não tem sentido. É porque ele não vive isso. Se ele começasse a viver essa palavra, a ouvir essa palavra, começasse a viver essa palavra, ele vai ver que é diferente. Isso aqui não é simplesmente um livro, mas sim a palavra verdadeira de Deus. Glória a Deus. Então nós aprendemos nesse fato que Deus pode nos levar um dia